Feliz Ano Novo, eu falei, fala Ano Novo. Ana Mendes sempre me confundindo pra gente finalizar o ano bem. É isso, gente. Eu tô aqui pra isso mesmo. A gente veio aqui só pra te desejar Feliz Ano Novo. Que rima com falar meu povo. Tenha um ótimo dia, que 2023 seja incrível. Obrigada a todos. Não, mentira. Tem mais coisa pra falar. Tem um monte de coisa pra falar. Tem 12 coisas pra se falar. 12 coisas. Pra quem não sabe, desde 2015 a gente faz uma tag aqui no canal chamada Melhores e Piores do Ano. Esse ano a gente tentou fazer o Taberna Awards, que era a premiação nossa, né, que a gente criou em House of the Dragon e que a gente pretende fazer mais em 2023. Isso. Mas eu acho que a gente deveria ter feito na semana anterior. Por quê? A gente esqueceu que a gente mora numa cidade de praia e a gente tá literalmente há 2 dias sem internet em casa. Isso acontece todo ano. Por que a gente... Por que aqui? Porque a gente é tosco. É isso. Então que em 2023 a gente lembre dos problemas. Pra não ficar marcando coisa. É verdade. É sobre isso. Esse é meu desejo para 2023. Enfim, a gente faz essa tag que a gente criou e eventualmente a gente vai... Adaptando. Remodelando. Exatamente. Mas a mensagem é sempre a mesma. É sempre a mesma. É tipo uma conversa nossa com a gente do futuro. Isso. E a gente vai respondendo. E a gente descobriu essa semana que a gente não fez em 2021. Isso. E isso já diz muito sobre 2021, né? Porque na minha cabeça, eu não sei vocês, mas na minha cabeça... Não, em 2022, na minha cabeça, assim, quando eu penso na timeline de 2022... Eu tenho coisas de 2020 e de 2021 junto. Sim. Que eu não sei exatamente aonde começou e onde terminou. Porque a gente não fez a tag, entendeu? Não, porque aí juntou foi uma 2 anos mesmo. Porque 2020 e 2021 a gente ficou em casa, né? Uma confusão, gente. Mas ainda bem que 2023, teoricamente, a gente voltou a viver um pouquinho... 2022. Isso. Tá estragada ela. Primeira pergunta, vamos lá. Nós temos 12 perguntas esse ano. A gente vai deixar as perguntas aqui no primeiro comentário. Pra você responder nos fixado, comentários. Pra você responder também. Boa. Vamos. Então, eu não tenho as perguntas, é você que tem. Ah, tá. Eu não sabia disso. Mas, ó, uma coisa que o Panda falou, eu tô arrumando meu cabelo ainda enquanto eu falo. Uma coisa que o Panda falou, que eu acho legal a gente fazer é... Vamos criar uma playlist. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter essa playlist, tá? Vou criar a playlist Melhores e Piores... E aí vou colocar todos os vídeos que a gente fez até hoje. Pra você ver a progressão de respostas e o 2020 que a gente tava zoado. Estragadíssimo. Eu tava com cabelo laranja, Panda Mendes. Eu tava platinado. Gente. Agora eu tô cabeça raspada. Alguém apaga. Mas, ó, é muito engraçado, porque o primeiro vídeo, inclusive, a gente gravou lá na casa de baixo. E aí tem o galo. O famoso galo, que atrapalhou o nosso vídeo, que foi engraçadíssimo. Foi muito legal. Enfim, recomendo que vocês assistam. Sim. Cris e Panda do passado são divertidíssimos. Primeira pergunta é, já pra começar a estragar, assim, nossa existência, porque eu não consegui. Você ainda não consegue responder essa pergunta bem. Eu não consigo. E aí, se você ver todos os vídeos de todos os anos, ela vai estar falando a mesma coisa. Eu tenho uma lista. A resposta dessa pergunta no meu celular aqui é uma lista. Tudo bem, porque eu tenho respostas aqui que são listas também. Qual a sua série favorita? Não sei. Eu não sei. Vida que segue. Posso responder então? Vai. 1899. Eu tenho uma lista. Você só tem essa ou você tem mais? Eu só tenho essa. Que isso, Panda Mendes? Eu sou assertivo. Eu pesei. Vamos lá. Mas tem... Vai na tua lista, porque tem com certeza todas que estão aí. Eu falharia, realmente. Mas 1899 tem um diferencial e eu vou falar no final. Então, eu tenho um motivo para cada uma da lista. E o vídeo acabou aí, né? Na primeira pergunta. É isso. Primeira da lista, Wandinha. Essa então, a sua. Se é a primeira da lista, foi a primeira que você pensou. Não, meu anjo. Aí depois você se culpa, tipo, poxa, mas tem outra. Mas a primeira é a Wandinha. Então, vamos lá. Por que Wandinha? Porque é uma série que eu me identifico com a protagonista desde que eu era criança. Desde 94, que foi quando eu conheci. E, cara, eu fico feliz da nova Wandinha ainda me representar. Isso era uma coisa que eu ficava do tipo... Será que foi uma coisa da idade? Será que é porque eu era criança, adolescente, emo, esquisita? Não, continuo. Tô de rosa, mas continuo, emo, esquisita. Dentro de mim, tô de lápis de olho. Dentro de mim, prevalece. Então, Wandinha, 10 de 10. Assim. Então, sabe um diferencial? A gente sempre quer compartilhar com as pessoas as séries que a gente tá assistindo através dos maratoxinhas, certo? Sim. Wandinha, a gente não fez a maratoxinha. Não.
E aí, eu acho que foi um presente muito pessoal pra você mesmo. Tipo, não, eu vou assistir pra mim. Pra mim, mas era, eu pra ter essa disso. conexão ali especial com a série. Sim. E eu acho que Wandinha é o seu mesmo por causa disso. Pode pular pra próxima pergunta. Segundo, eu quero falar as outras séries. Quer se justificar, né? Não, mas é porque o que acontece? House of the Dragon, por exemplo. Maravilhoso. House of the Dragon, pra mim, foi maravilhoso por 2 motivos. Primeiro, Game of Thrones, de novo em nossa vida. Isso é sempre bom. Muito bom. Mas vou contar a história de Castle Rock. Tipo, essa semana o George Martin tweetou, tipo, existe uma luta no fandom sobre como se parece Castle Rock. Eu amo que ele é esquisito que nem a gente. E do nada ele traz essas curiosidades. E aí ele botou uma arte e falou, Castle Rock é assim. Tipo, ele que manda. Gosto disso, virginiano, né, gente? Ele que manda no biscoito. É meu. Mas House of the Dragon, acima de tudo, foi a série que nos reconectou ao nosso próprio trabalho. Isso. Então vai ter sempre o seu... Foi o momento mais divertido do ano no trabalho. Exatamente. 1899 também tá na minha lista, porque afinal de contas é o tipo de conteúdo que a gente gosta, que a gente entra de cabeça. Que a gente entra de cabeça. E aí vem a minha justificativa. Eu me sinto com a Maratoshinha de 1899. A gente fez uma dedicação absurda pra 1899. Sim. Foi em tempo recorde. A galera não tem ideia do quanto a gente trabalhou nessa série. Né? De anotação, a gente não discutia um com o outro, a gente trazia pros vídeos. E aí depois a gente analisava. A gente fez cenáriozinho, fez análise de abertura, fez roupa, fez o cenário do fundo que ficava ali combinando com o que a gente estava falando. A gente criou vídeo para as redes sociais, dedicados para 1899. Eu errei 1 zilhão de vezes. Na verdade, eu errei 1899 vezes o nome da série. Nossa, sim. Que eu falava de 1989. Mas aprendeu, aparentemente. Não, eu anotei. Eu errei, inclusive, na anotação, mas eu acertei, vi várias vezes e acertei. Bem legal. Mas cheguei num lugar, né? Sim. E eu acho que, assim, a visão que eu tenho da série 1899 é como se eu caminhasse por um precipício e me jogasse. Sem medo. Foi. Eu só fui. Só me deixei levar. E ainda não bati no fundo. Entendeu? Sim. Então é isso. Eu tô me sentindo voar. Eu sei que eu tô caindo, mas eu estou me sentindo voar. Achei fofo. Eu estou voando. Outro conteúdo que eu coloquei aqui foi Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Nossa, que coisa linda. E eu percebo, assim, como que... Eu acho que o Senhor dos Anéis, Anéis de Poder foi a série que trouxe pra mim uma noção de idade. Sim. Sabe? De que nós somos de outra geração. Essa série trouxe pra mim essa realização. E aí, outros acontecimentos rolaram depois disso. E eu acho que talvez a nossa geração, galera que tá 30 mais, quase 40 anos, talvez a nossa geração tenha um esclarecimento melhor por conta da internet, por conta de redes sociais, do que nos diferencia da geração 20 anos. Sim. Sabe? Nós somos de outra geração, de fato. Nós somos uma geração que nasceu na década de 80 e viveu a década de 90. Sim. Sabe? E a gente tá tendo o privilégio, e eu real acho que seja um privilégio, de esclarecer para o nosso intelecto, e isso vai fazer diferença na nossa velhice talvez, que nós somos de uma geração específica e que a gente tem que entender que a geração de 20 anos, de 15 anos é outra geração e que enxerga o mundo de outro jeito. Sim. E que vive um mundo que a gente não viveu nessa idade. E que a gente talvez enalteça determinadas coisas que eles não enaltecem. E Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder me trouxe isso. Porque foi um conteúdo, né, Senhor dos Anéis, que eu conheci através do meu pai. Então, já foi uma outra geração que trouxe pra mim, que é uma geração que tá aí com mais de 60 anos nesse momento. Eles trouxeram isso pra gente, né, pra nossa geração, esse conteúdo. O próprio diretor de Senhor dos Anéis, todo mundo que viveu ali, já é uma galera mais velha hoje, que viveu esses filmes no início dos anos 2000. E eles trouxeram essa história da alta fantasia. E Os Anéis de Poder trouxe uma atualização da ideia de Tolkien, incluindo outras versões dos personagens. Tipo, tinha um elfo que era uma pessoa negra, a gente tinha uma guerreira mulher elfa, que era Galadriel, ganhando a sua narrativa. A gente tinha ali discussões políticas e sociais dentro da história, que era uma coisa que o Tolkien não fazia, né? Ele ia até um determinado ponto pelo período que ele viveu, o início do século XX. Então eu gostei muito
do quanto que essa série datou a minha existência e quem eu sou no mundo. Porque eu entrava em discussões com pessoas que tinham preconceitos reais ali. E eu não consigo ter esse preconceito. E aí eu entendi essa massa preconceituosa que não é a massa funkeira. Que não é a massa funkeira, que não é todo mundo. Eu acho que trouxe essa... É só uma galerinha, uma bolinha. Exato. E é uma bolha que incomoda, sim, porque gente preconceituosa é tosca, né? É tipo pisar no formigueiro. São pequenas formiguinhas, mas que moram em seu pé. Mas a gente passou 2 anos discutindo política no Brasil, né? Na internet. E Anéis de Poder me trouxe a calmaria dessa discussão. Porque eu olhei pra essa galera e eu falei... No momento certo, né? Sim. No momento certo. E eu olhei pra essa galera e eu falei, não vou discutir com vocês não, gente. Vocês querem ficar gritando? É tipo cão raivoso? Tipo você já tomou a vacina da raiva. E você continua raivoso? Não vou te dar atenção. Tadinho. E aí foi bom. Eu acho que foi uma virada de página gostosa no meu intelecto. Sabe? E eu pensei, não preciso disso. Pô, então Anéis de Poder é muito melhor do que Wandinha pra você. Foi muito importante pra mim, de então verdade. É Anéis de Poder, a sua. Talvez. Talvez a lista inteira. Não pode. Qual meme não te pegou, Panda Mendes? Então, eu... Como sempre, tivemos que pesquisar os memes de 2022. Cara, porque quase nenhum pega a gente. Eu acho que a gente tem que tirar essa parada de meme da nossa lista. Mas eu acho legal que a gente porque lembra. Porque todo ano... mas todo ano a gente fica... Todo ano a gente fica confuso, né? Eu não gosto de meme. Eu não sou o público-alvo que usa Twitter. Eu sou. E público-alvo que usa Twitter, o meme pega melhor, porque você vê mais repetidas vezes. Né? Eu não entendo os memes, tem 5 anos. Eu tenho que explicar pro Panda toda vez. Eu não entendo. Igual que ódio, que eu tive que explicar que é ódio de meme, não é ódio de verdade. O Panda brigava comigo e falava, para de falar a palavra ódio, eu não brigava, tão pesado. eu questionava. Não porque pode o meu papel hoje em dia, não, pode falar na internet, pode falar o que quiser. Só que o meu papel como filósofo é questionar. E aí eu questionava algumas frases que não tinha sentido. Eu tenho ódio, mas você não parece ter ódio. Por que você tem ódio? O que você sente? O que você quer retribuir a esse ódio? Não é ódio de verdade, é ódio de meme. Então não é ódio. Não, é ódio de meme. É ódio de meme. E aí o meme é desvalorizado nesse ponto que pra mim não tem sentido gostar ou desgostar de meme nenhum. Sim. Mas tem um montão de meme que não me pegou. Posso começar? Pode. Nada contra os meus amigos que fizeram 1 milhão de piadas sobre isso. Leia-se Mike Santana. Mas a rede social Cu, que virou meme, fez um montão de piada sobre o nome e... É uma rede social, pra quem não vive no Twitter, é uma rede social coreana que tem mais ou menos o mesmo princípio. Não, é indiana. Indiana, não é coreana, indiana. E que tem o mesmo princípio do Twitter. E que por conta da compra do Twitter pelo Elon Musk, começaram a reclamar treta, e aí a galera foi pro Cu. Um movimento pra ir pra rede social Cu. Mas já abandonaram. Mas aí, cara, começa um montão de piada sobre Cu. E aí, tipo, ok que isso é engraçado na nossa língua. K.O. Só pra ficar claro. A gente vai botar, eu vou botar aqui o nome. Não, vai botar não, porque a gente não vai editar esse vídeo. Então não vou botar. Aí, foi um caminhão de piadas que não tinham a menor graça. Menor. Mas eu também não achei graça nenhuma nessas piadas. Então. Então, geralmente piada idiota não pega, assim. E aí eu fico olhando as pessoas felizonas com aquilo ali. Gargalhando, e tipo, 1 milhão. E aí, não tem graça. E aí eu penso, nesse momento da minha vida, eu tô muito nessa fase, gente. Eu não sei se... Sabe o que eu imagino? Eu estudei bastante alguns estudos sobre filosofia, não, sobre filosofia também, mas peguei algumas coisas de psicologia. Sim. E eu acho que é uma falha na fase anal da criança. Fazer piada sobre... Você virou minha mãe. Para. Não, tipo... Mas deve ter alguma parada. Sabe quando você pega uma criança, tipo... Mas, às vezes as pessoas só querem aparecer na internet. É só isso. Mas às vezes não é na internet, às vezes é inbox, às vezes... Não, mas elas só querem aparecer. Real, elas só querem fazer rir. Mas não me fez. Tem gente que tem síndrome de palhacito, sabe? Que precisa fazer todo mundo rir. Foi Bom, chato. esse meme também não me pegou. Eu tenho uma lista. Frieza porque você matou o Kuririn. Amo Dragon Ball. Amo. Mas são 2 velhinhos que não tem graça. Eu não vi sentido de achar graça de 2 velhinhos cantando essa frase. Eu nem sabia da existência disso, mas vamos lá. São 2 velhinhos que fazem uma dupla sertaneja. Eles são bem velhinhos e aí eles cantam Frieza, porque você matou o Kuririn. Tá bom. E é isso. Busquei, apaguei da minha história. Próximo. Luva de Pedreiro. Nossa, chatíssimo.
Não gosto de futebol, não acompanho memes de Twitter, não me pegou. Chatíssimo. Junto com Luva de Pedreiro, Bora Bill. Chatíssimo. Não também. me pegou também. Eu não aguento mais ouvir isso, gente. Isso, Acho também. chato. E o último que afeta a Cris totalmente é o Arrasta Pra Cima. Não me afeta, não. Esse não me pegou? Não pegou? Tu fala o tempo todo. Tu falou hoje no café da manhã. Eu falei uma vez só. Agora no café da manhã? Você falou? Mas só por isso, não me pegou, não. Geralmente meme não me pega, porque eu canso dele em 24 horas, gente. Tá. É isso. É isso que eu anotei. Então, tem um meme que não me pegou, que é o reage e bota um cropped. Nossa. Porque eu acho, primeiro, eu acho tosco essa frase. E segundo, que eu reajo o tempo todo. Então, assim, não é o cropped que vai fazer reagir. Então, me irrita. Esse meme eu acho meio tosco. Mas, enfim, as pessoas Mas por que acham... bota um cropped? Ah, sei lá também. É uma roupa meio que negada na sociedade? É alguma coisa assim? Deve ter sido alguém que falou e aí virou Nossa, meme. a gente ficou muito É velho e sempre chato, isso, né? É. Ai, que essas coisas de jovem, não tem nada a ver. Então, gente, É isso. reage, não precisa do cropped. Mas não. a pergunta reage é- com qualquer roupa. Reage. Eu reajo Faça com qualquer textão. roupa. Se tem um negócio que eu faço é reagir. É. Bom, qual meme te pegou? Eu posso começar? Pode. Pob. Falei muito. Ah, falou. Ih, verdade, o Pob me pegou Pob também. me pegou muito, gente. Nossa, o Pob foi muito bom. Mas foi tipo um período. Foi na época de House of the Dragon, né? Foi. Que a gente ficava, Rhaenyra, Pob. É. Tipo, a Pob. É. Mas passou já também. A gente falou pros cachorros tanto. Ai, O Pob. Pob do Beto, olha o Pob do Luke. A gente falava entre a gente em É casa. isso. Você sabe que o meme pega quando você usa com pessoas que não sabem nem o que significa meme. Exato. É isso, sim. É. A gente usou muito Pob. Isso. Qual o melhor Tu tem lista? filme? Não, que eu não vou, eu tô meu. Ah, você tem mais? O que? Agora É porque pergunta você de falou quanto que também pegou. te pegou. Não, mas é eu que tenho- você falou que também te pegou. Eu tenho outro que me pegou muito, que Ah. foi a música Because Agarrar Nossa, com o Pedro Scooby, sim. no BBB. Quase não assisti o BBB, porque a Cris o BBB não pegou a Cris esse Esse ano. ano não. Mas eu assistia no momento que eu tinha e eu adorava ver o Pedro Scooby viajando no meio das frases. Tá. E aí ele fazia isso Nossa, toda vez. era maravilhoso. Então, é Ótima porque edição. eu sou muito assim. O Panda começa a conversar comigo E e a aí Cris do vai embora. nada eu fui. Nárnia. E aí ele fazia tarará, tá. Nossa, a Cris faz muito Eu isso. faço muito isso. Aí eu resolvi deixar engraçado porque é frustrante É conversar com uma frustrante me pessoa que abandonar. não tava comigo. A mais Ju ali. sabe disso. Beijo. A Ju Isso. fala isso direto. A Ju, inclusive, me chama de mestre dos magos. Porque eu começo a conversar e No sumo. WhatsApp, E aí ela fala, Cris. você me abandonou de novo. Sim, e eu faço isso pessoalmente também. Eu sei. Eu desapareço da conversa no meio do diálogo. É. Às vezes no meio da minha própria frase. Eu paro Pá. e esqueço. Viu olhar? Viu olhar que ela fez? Olha pra Eu baixo. faço isso sempre. É assim, é. Bom, próxima pergunta. Qual o melhor filme de 2022? Esse é fácil. Avatar, no caminho da água. Gente, eu espero 13 anos por esse filme. É. Eu não tenho como escolher outro. Mas o meu é outro. Não, eu tô falando de mim, né, obviamente. Você tem como escolher outro. Ah, tá. Ora bolas. Mas Avatar foi, em diversos níveis, a minha reconexão com E o universo de frustrante, né? Pandora. Que a gente tentou por 2 vezes assistir. não Gente, conseguiu. mas eu acho que sabe aquele negócio do o difícil é mais gostoso? Que aí você dá valor pra quando rola? Porque assim, eu já esperei 13 anos. E aí o universo falou, vamos dificultar só mais um pouquinho, tá fácil demais. É. E aí deu treta na sessão de cinema, aquela monte de coisa. Mas foi incrível, assim. Eu amei o filme. Já estou pronta para 2024 para Avatar 3. Então, o filme que eu mais aguardei esse ano foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Foi, nossa, eu tava você falava fissurado. assim. E não desgostei. Eu assisti do cinema, eu saí do cinema felizinho, Tá. mas não, tipo, exaltante, Ai, meu Deus, é pulando o de filme da alegria. minha vida. Mas você reclamou bastante, você ficou bastante Muito. chateado, entendi o seu chateio, mas depois a gente assistiu um filme. Mas depois a gente assistiu um filme que seria um ótimo roteiro para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nossa, muito que bom. É tudo ao mesmo tempo. Tudo teve que em anotar. todo lugar ao mesmo tempo. Sim, é muito bom esse Eu anotei filme, tudo. gente. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. É muito bom esse filme. Muito bom. E é um filme maravilhoso. Se você assistir com a perspectiva de que é o Doutor roteiro Estranho. de Doutor Estranho, fica perfeito. Tem até a Wanda, tá tudo tem tudo ali, ali. gente. É maravilhoso, Aham. de verdade. É, Filmaço. filmaço, mesmo. zaço, maneiríssimo. Mas não espera Avatar. Não. Qual acontecimento mais te irritou? Cara, o meu é polêmico. E enquanto eu fazia minha lista, eu fiquei pensando formas de falar isso sem falar isso. Sim. Mas não tem como. Eu vou ter que falar.
o que aconteceu. Mas aí eu não vou dar nomes aos burros, Sim. que afinal de contas são burros pra mim. Posso começar então? Pode começar. Esse ano, durante a cobertura de House of the Dragon, vários criadores de conteúdo, pela primeira vez, receberam os conteúdos antecipados. Pra HBO, isso é um evento raríssimo. Pra uma série como House of the Dragon, do universo de Game of Thrones, mais raro ainda. Isso. Aqui no Brasil, tá, gente? Não sei no mundo como mas aqui no Brasil, a HBO começou a mandar conteúdos antecipados pros criadores de conteúdo depois da HBO Max, né? Antes era muito raro disso acontecer. E aí aconteceu. Eles mandaram um e-mail pra galera falando assim, vamos te mandar o conteúdo antecipado. Eu e o Panda negamos. A gente falou assim, cara, não, a gente faz live depois dos episódios, então a gente não quer assistir antes. Passa pra outra pessoa pra ela trabalhar porque melhor. a gente sabe que eles têm quantidade que eles recebem, né? Então a gente falou, não precisa mandar pra gente, manda pra outra pessoa. Beleza. Junto com esses conteúdos antecipados, chegam embargos, que são as regras que os estúdios... que pode e não pode fazer ali antes da série lançada, do episódio. E aí existia um embargo de data sobre quando você poderia soltar os seus conteúdos sem spoiler. Isso. E saúde, Leia, pra gente coroar aqui mais um Leia sempre espirrando. Obrigada pela participação de sempre. E ela me olhou. Ela ficou olhando, tipo... O que tá acontecendo, jovem? E aí, nesse embargo, tinha falando assim, olha, que os episódios saíam todo domingo, né? No embargo tava assim, olha, quinta-feira cai o embargo, então você pode soltar conteúdo sem spoiler. Olha isso. E aí, primeira semana se passou, segunda semana se passou. Lá pelas bandas da terceira ou quarta semana, eu vi que tinham alguns criadores de conteúdo que estavam colocando listas de acontecimentos do episódio através das suas reações, primeiras impressões, com reações direcionando um pouquinho do tipo assim, se você espera que aconteça isso aqui agora, não vai acontecer. E aí, sabe, coisas assim que, cara, era spoiler. Antecipava expectativas que a gente tinha, pra galera que lê o livro, que a gente tinha sobre os episódios. E aí eu falei, gente, isso aqui spoiler não é só o falar. O spoiler não é só falar o que acontece. Falar o que não acontece você dá no mesmo. Exatamente. E aí isso eu falei assim, gente, isso fura o embargo. E assim... Não, primeiro a gente ignorou. Tipo, na primeira semana que isso aconteceu, a gente deu uma ignorada e falou, cara, não vou assistir. Sim. Não vou ler o que essa pessoa fala pra não estragar a minha experiência. Isso. Só que aí, a gente não é afetado só pelo que a gente vê, mas pelo que os nossos seguidores veem. Exatamente. Que eles trazem pra gente print do que acontece. Então não adianta muito fugir daquilo. A gente vai receber A gente vai receber de qualquer forma coisas que... reclamações que atrapalhavam a experiência de outros criadores de conteúdo que acabava atrapalhando a nossa experiência. E outra coisa, o escritório da HBO no Brasil é responsável pelos jornalistas e criadores de conteúdo do Brasil. É que nem babá. Se nós erramos, o escritório do Brasil, para a matriz, errou. Exato. Entendeu? A gente impacta a imagem do escritório da HBO Brasil. Exato. Óbvio. Então, se a gente vaza alguma coisa... o escritório da HBO Brasil que responde pra matriz. E aí eu mandei um e-mail pra HBO Brasil falando assim, olha, tem algumas pessoas furando o embargo. E eu queria saber se vai ter alguma coisa sendo feita sobre isso. Porque, gente, é regra tem que ser seguida. A gente não queria ter um ecossistema de seguidores e de fãs da série mais reclamando dos acontecimentos do que não. Exato. E a gente estava começando a ter, então a gente precisava agir. Eu sou a pessoa que, infelizmente, pro mundo existe. E eu sou uma pessoa advogada da regra. Desculpa, eu sou essa pessoa. Então não posso fazer nada por isso. Eu vi que a regra estava sendo quebrada e eu mandei um e-mail pra HBO falando que tem uma regra sendo quebrada. E essa regra está prejudicando a experiência dos fãs. E a nossa experiência. E eu botei no Twitter falando assim, olha... estou tendo que silenciar colegas de profissão porque isso está acontecendo e isso prejudica a experiência das pessoas. E marquei HBO Brasil. Porque eu falei, cara, se não responder meu e-mail, vê no Twitter, pelo menos. E viu no Twitter? Eu fiz essa Não respondeu o e-mail e viu no Twitter. Não, respondeu o e-mail sim. Depois que a gente tweetou? Não, mas respondeu naquele processo ali, assim. Antes, inclusive, de chegar a reclamação, tá? E aí, eu recebi mensagens no meu WhatsApp de pessoas que não interagem comigo, normalmente, mas que teoricamente eram amigos de profissão, me acusando de prejudicar o trabalho das pessoas. E aí esse confronto direto de pessoas que me acusaram de prejudicar o trabalho se eu estava falando apenas da regra,
me deixou um pouco desconfortável. E aí me afastei de algumas pessoas dentro do nosso meio, me afastei oficialmente dentro do nosso meio por conta desse combate direto de não conseguir entender que eu não estava dizendo nomes, eu não estava direcionando pessoas, eu não estava prejudicando diretamente o trabalho das pessoas. Eu estava direcionando sobre uma regra que estava sendo quebrada. O que essas pessoas não me perguntaram, e portanto eu não tive a oportunidade de falar, é que a HBO me respondeu que já sabia disso, já tinha visto, já tinha analisado quem eram as pessoas que estavam fazendo isso e que já estava tomando providências sobre isso. E que a providência foi mudar o embargo para domingo. Então o Brasil foi prejudicado, de fato, por conta dessas pessoas. Não por causa de mim, mas por conta dessas pessoas que estavam cagando na regra que foi definida. Ai, Cris, mas você podia só ter ficado em silêncio. Sim, mas aí não ia ser eu. É isso, assim. E aí o que me desrespeita é amigos de profissão virem cobrar diretamente de mim de forma agressiva o meu posicionamento e não respeitar o meu posicionamento. Porque eu passei semanas vendo a galera dando spoiler no Twitter. E aí eu falei, isso precisa parar. E precisa parar, porque as pessoas têm que aprender a respeitar a regra no nosso país. Me irrita que as pessoas falem, por exemplo, assim, essa lei não vai pegar. Não tem que pegar, jovem. Lei é lei, regra é regra. E o brasileiro precisa aprender de uma vez por todas que regra tem que ser seguida. E é aquele negócio, né? Só existe lei se não existe ética. Se você não tem um comportamento ético... vai precisar da lei para você se convencer de que aquela atitude tem que ser feita. Você é regrado e é colocado num cabresto nos seus comportamentos que não são legais. Então, assim... e a regra já existia. Então, assim, era um comportamento antiético que quebrava uma lei. Uma lei. E aí me irrita muito esse tipo de acontecimento, mas ao mesmo tempo me faz muito bem saber que eu me afastei em 2022 de várias pessoas tóxicas e antiéticas e que desrespeitam regras sorrindo e gargalhando porque não me faziam bem. E aí foi maravilhoso, assim, foi de um livramento absurdo e hoje eu sou uma pessoa melhor por isso. Sim, e eu só quero deixar bem claro sobre esse assunto que eu não sou uma pessoa que entra em conflito. Não. Mas eu estou cansado. E em 2023, se tiver picuinha, eu vou entrar em conflito real, que vai caminhar para debates não briga. verbais. Conflito não é briga. Isso. Mas... tem que sustentar, gente. Exato. Tem que sustentar. Exato. Mas não aí é você tem que ter... Exato. Tem que ter argumento. Você tem que ter argumento para ser antiético, sim. E aí a gente vai pros finalmente ali. Vamos conversar. Exato. Vou expor, vou colocar print, vou colocar áudio, vou expor tudo. Então, pense bem antes de entrar em conflito comigo em 2023. Porque eu estou extremamente combativo. Então, as pessoas precisam aprender que regra é regra. Exato. Eu acho que... não, na boa. E aí é o que eu penso do Brasil, assim, sabe? De como a gente chegou nesse nível absurdo de existência enquanto brasileiros. As pessoas precisam aprender que a lei, a regra, a boa convivência, tudo isso que existe na nossa sociedade para que a gente consiga viver num ambiente saudável e inclusivo para todo mundo, não existem de zoeira. Tipo, tudo isso que existe pra gente ter uma sociedade maneira não é zoeira. Sabe, não foi alguém que num dia de surto decidiu fazer aquela lista de coisas, de atividade. Não! São coisas estudadas por pessoas. Mas tem lei que já tá defasada e deveria mudar. Sim, por isso estudiosos existem. Sabe, por isso que pessoas que trabalham pelo nosso país, pela nossa história... mas as pessoas que trabalham não fazem. E é por isso que a gente vota para mudar. Exato. E é isso. Mas não vai ser agora. Não vai ser agora. Exato. Talvez uma pequena mudança agora reflita daqui a uns 10, Mas uma coisa 20, que eu e o 50 Panda anos. não somos medrosos. Seres confortáveis que ficam sentados confortavelmente apontando o dedo pro outro. E aí entra... a gente faz. E aí entendeu? entra o meu... Qual é a pergunta? Do que mais te irritou em 2022? O que mais me irritou foi essa onda de medo. É você ser obrigado a se colocar publicamente e a mostrar as suas escolhas por causa de uma onda de medo política, que junta muito todos esses sentimentos. Isso. E aí, isso mais me irritou.
eu ter que me posicionar por causa do medo. Eu ter que votar em alguém que eu não queria por causa do medo. Mas, felizmente, o resultado foi favorável. Sim. O resultado de tudo isso que a gente passou sobre política acho que a gente fez aprendeu. a gente estudar mais. Exato. E aí entra outro ponto, é que eu estou estudando filosofia. Esse ano eu comecei a fazer filosofia. E aí eu estudei sobre a construção da democracia, os envolvimentos políticos, as políticas sociais políticas sociais modernas, a construção, como é que a gente faz, o que responde, quais são os passos do dia a dia de um político, qual é a agenda de um político. Eu acho que a gente precisa entender isso no Brasil, e foi maravilhoso, sabe? isso. A gente precisa se interessar. Talvez isso assim... Talvez a gente tenha passado por um período que não foi muito bom de diálogo e de integração. Sim. Talvez a gente tenha descoberto que pessoas da nossa vida não são pessoas que a gente gosta de conviver de fato e que a gente tem que eliminar da nossa vida. Isso acontece. Tanto no âmbito familiar, quanto profissional, quanto de amizades. A gente excluiu muita gente da nossa família, da nossa vida, mas a gente agregou também muita gente. Então eu acho que no fim das contas, muita coisa do que me irritou em 2022 acabou me trazendo situações positivas também. Por exemplo, eu soube me posicionar com muita gente, sabe? Eu soube virar para pessoas da minha família e falar assim, eu realmente te amo, mas eu não quero falar disso com você. Não é um assunto que eu quero ter com você mais. Porque a gente já tentou e a gente não pensa igual, a gente não enxerga o mundo igual. Então, vamos continuar nos amando nessa linha e tentar não falar sobre isso aqui, pode ser? E teve gente que eu só tirei da minha vida mesmo. Eu falei, cara, não dá nem pra gente conviver. De verdade, assim. Você tem um posicionamento de vida que elimina a minha vida. Então não dá pra gente continuar. Então, eu acho que foi um ano de muito aprendizado e de entender mesmo aquele negócio que todo mundo fala, de que quando você é criança, você tem muitos amigos. Quando você é adolescente, você tem muitos amigos. Mas na sua vida adulta, você vai eliminando esses amigos da sua vida, não porque você não gosta mais delas, elas foram importantes num determinado momento da sua vida, mas é porque não tem como você caminhar junto mais pro lugar que você tá indo. Eles estão indo só para outros destinos e tá tudo bem. Entendeu? Então, eu acho que esse aprendizado 2022 me trouxe exatamente com os momentos que mais me irritaram. Então, eu agradeço a todo mundo que fez parte da minha vida até 2022 e faço votos de que os nossos caminhos separados sejam incríveis, tanto pra gente quanto pra vocês. Eu espero que cada um siga os seus destinos da melhor forma possível. Boa! É isso. E qual canal você mais curtiu, Pandamendos? Então, como eu falei, eu comecei a estudar filosofia, comecei a acompanhar diversos canais completamente diferentões. Sim. Tem 2 canais que eu mais acompanhei e um deles foi o que eu mais gostei. O primeiro canal foi Alquimia das Artes, que tinha vários discursos filosóficos, formas de pensamento e tal. Acompanhei esse canal por um tempo pra ver, mas ele entrou numa vertente de fazer cursos, fazer aulas. Você se irritou? Eu não me irritei, mas cansou. Meio que me perdeu nessa, sabe? Quando era só um discurso filosófico de uma forma de pensamento, me pegava, ainda me pega de vez em quando eu vejo um vídeo, mas o canal que mais me pegou e que eu, a partir do momento, obrigado Kleber Galo, que me apresentou esse canal, foi o Tinocando TV, que é de um cara novo que estuda filosofia, chamado Marcos Tinoco. Ele monta uma construção nesse novo estilo de criação de conteúdo Reels, TikTok e tal, e aqui do YouTube também, que me agrada muito, que é bem montado, são roteiros curtos, bem montados, que passa informação, que discute, que questiona, e que aí é engraçado e irreverente no final das contas. Então, assim, Tinocando TV eu aconselho para qualquer um, que é muito divertido, assim, no final das contas. O canal que eu mais acompanhei, assim, de realmente querer e esperar que saíssem vídeos e tudo, foi o da Taylor, que é uma americana. Ela é de Los Angeles e mora em Nova York. E ela se formou em finanças pouco antes da pandemia começar. E ela tinha planos para a vida dela, mas aí ela teve que pausar esses planos. Começou a fazer vídeo pro YouTube, vendendo roupas dela de bazar e monetizando isso de alguma forma. E aí ela começou a ensinar. Ela estudou finanças. Economia, né? Na faculdade. E aí o sonho dela era ser consultora financeira, essas coisas assim. E aí ela passou para uma consultoria para trabalhar em Nova York e ela se mudou em 2021 para Nova York e começou a criar conteúdo sobre
como economia. Economizar na cidade mais cara do mundo. Né? Eu amo esse tipo de conteúdo, né, de finanças e gestão e essas coisas todas. E, cara, ela faz isso de um jeito muito leve, porque ela faz enquanto anda em Nova York, então ela vai mostrando e já amo Nova York. E ela tem um humor meio Chandler Bing. Gente, ela é a filha do Chandler com a Mônica, com toda certeza, porque ela é psicopata da organização que nem a Mônica, e ela tem o melhor dos dois, assim. Então, e ela é super engraçada, tipo Chandler. E ela dá muitas dicas, eu gosto dos conteúdos dela, porque todo vídeo, por mais idiota que seja, tem valor. Ela te acrescenta alguma coisa em todo vídeo. E isso é muito gostoso, assim, de ver. Ela cresceu muito durante a pandemia também. Lá nos Estados Unidos o conceito de muito é diferente do Brasil. Ah, sim. Então lá um canal de 100 mil inscritos já é um canal gigantesco. E dá pra ver, por exemplo, algumas publicidades que ela vai fazendo. É muito legal. Tempo, é muito legal. E ela vai testando coisas diferentes, ela vai se descobrindo. É bem legal mesmo. É muito gostoso. Ela mas tem todo em muito... inglês, né? E aí essa que é o limitador pra gente assistir aqui. Ah, mas é só botar a legendinha do Brasil aí. Mas é muito gostosinho, me fez treinar mais o meu inglês, exato, inclusive, porque aí eu fico ouvindo, né, as frases prontas, assim, aí você vai decorando, inclusive foi assim que eu aprendi inglês quando eu era adolescência, além do curso, eu via muito filme e série, então as frases prontas vão ficando na sua cabeça. E o canal da Taylor me acompanhou muito, assim, ela tem um humor muito divertido que combina com o meu, então gosto bastante do conteúdo dela. É bem objetivo e gostoso e fluido. E além disso, tem outros 2 conteúdos de YouTube que eles não são de canais específicos, mas que eles me ajudaram muito com a minha ansiedade. Que é um canal de ambience, qualquer coisa. Tipo, eu procuro, sei lá, ambience floresta, ambience de ambientação mesmo, né? E aí tem sempre musiquinhas calmas, com imagens calmas, e isso, assim, virou meu vício. Você entra no meu YouTube, só tem isso, inclusive, de vários tipos. E, inclusive, eu tenho usado esses vídeos quando eu tô no meu cenáriozinho ali atrás de fundo, mim. São esses tipos de vídeos que eu busco. Então eles me fazem muito bem. E agora, no final do ano, eu fiquei psicopata do Book Nook. Eu pensei que você ia falar outro, vai. De quê? Tem um que a gente assistiu junto, por causa da Taylor, que a gente começou a ver muita coisa de Nova York. Ai, sim, verdade. E aí, do nada, a gente caiu no canal Gente, a história é maravilhosa. Deixa eu contar o que aconteceu. Estava eu vendo a Taylor e aí começou a aparecer coisa de Nova York demais pra mim. Canais gringos, né, começaram a aparecer. E a esposa do Rafinha Bastos, ela é nascida no Brasil, mas ela morou já no, não sei qual outro país. Ela conta a história lá no canal dela. Tem a história dela, mas ela mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos. E ela casou com o Rafinha Bastos no meio desse processo. Rafinha Bastos foi morar em Nova York já tem um tempinho, né? Desde que deu toda a treta da Vanessa. Ele foi pra Nova York. E ela é muito legal. Ela é. Ela parece uma senhorinha, mas ela não é uma senhorinha, mas ela tem a vibe de uma senhorinha. O nome dela é Vivi, é Vi Por Aí o canal dela. Vi Por Aí, E aí eu não sabia que ela era esposa do Rafinha. Quando eu conheci o canal dela, o vídeo dela, era um vídeo de comidas de Nova York, uma coisa assim. E aí do nada tava o Rafinha Bastos no vídeo. Eu falei, será que eles são amigos? Eu não sabia quem... Eu não gosto do Rafinha Bastos. Não gosto do humor do Rafinha Bastos, não conheço o Rafinha Bastos. Mas a gente passou a gostar do Rafinha Bastos do dia a dia. Com a Vivi, entendeu? Com ela ele é muito legal. E aí o que acontece? Ele continua tendo humor completamente idiota pra mim, não gosto do humor dele mesmo. Mas a reação dela sobre a piada dele é muito igual a minha. E aí eu falo, ok. Entendi. E aí eles se dão muito bem. E aí, dentro dessa se dá muito bem, a gente começou a olhar ele de uma forma diferente. Eu acho fofo, porque aí eu falo, gente, ele é tão idiota, mas tão idiota, que ela vira o olho e ri. Então tá tudo bem. E aí eu acho ele fofo com ela, porque ela dá uns forinhas nele, assim, quando ele faz uma piada idiota. E ele fica do tipo, sem graça. Como todo homem idiota dentro de um relacionamento hétero, entendeu? E aí me identifiquei muito com Vivi, achei maravilhoso. Meu anel que bateu na mesa aqui. Achei maravilhoso e amo o vídeo dela. E quando sai o vídeo dela, eu fico muito feliz, inclusive. Queria que saísse mais. Mas a gente entende quando não sai. Mas eu entendo de verdade, até por conta das questões. Vai acompanhar o canal dela. Vi por aí. É muito legal. É muito divertido mesdo. Eu juro que o Rafinha Bastos vai ser se torna uma outra pessoa pra você. Ele vai ser ressignificado na sua vida. É isso. É isso, sim. Próximo. Vai ser maravilhoso. Qual lugar você mais gostou de ir em 2022? Ai, gente, sério. Cara, eu amei ir pra Disney. Eu achei muito corrido. Hoje, olhando pra trás, eu acho uma loucura. Tô pagando até hoje. Foi uma loucura, assim, que a gente fez.
Pra quem não sabe, a gente em maio foi convidado pela Universal pra ir lá fazer, né, uns trabalhos e tudo sobre Jurassic World que ia lançar. E que montanha-russa fenomenal, Velocicoaster. Maravilhosa. Inclusive já saíram vídeos aqui no canal da Universal. Inclusive, Renata Boldrini foi há pouco tempo, falou que é maravilhoso, ela tem medo. É. E mudou a ideia da Cris. Na próxima que a gente for, a Cris vai. Eu vou na Velocicoaster. Eita, Brasil! Tá prometido. A gente aproveitou a ida e estendeu um pouquinho a nossa Porque estadia. em 2019 a gente foi, mas a gente não foi na Disney. Isso. A gente foi na Universal, não foi na Disney. Isso. Aí eu falei, Panda Mendes, próxima vez que eles convidarem a gente ou que a gente tiver a oportunidade de ir, A gente faz o que eu for. quero ir na Disney. Isso. E a gente fez. A gente fez de tudo pra ir na Disney com 10 dias de planejamento. Inclusive, Elisa, obrigada pela ajuda. Você foi um anjo na nossa vida. Foi mesmo. A Elisa ajudou a gente a organizar tudo, mas assim, estou pagando até hoje. Muito caro. Mas sabe o que é impressionante? Mas muito caro de se organizar em 10 dias, porque com antecedência é tranquilo. Essa experiência criou um subterfúgio para pessoas que nos conhecem que vai pra Disney como uma consultoria. Muita gente para organizar pergunta. em pouco tempo. Porque a gente tem um passo a passo agora. Faremos vídeos sobre isso, inclusive. Inclusive, esse é um ponto que a gente tem que melhorar muito, tá? A gente grava muito vlog, mas a gente não posta. Um beijo pra 2023, que a gente consiga postar vlogs pra vocês melhor, né? Porque a gente tem vlog de 2019, que a gente nunca postou. Parabéns. É isso. E Disney, com toda certeza. Nunca chorei tanto na minha vida. Quanto nos 3 dias que visitamos a Disney. 3 parques em 3 dias. Hoje eu olho pra trás e eu penso, não batem bem na cabeça. Não funciona muito bem. Até porque a gente estava com as pernas já doloridas. Não só isso, então... Panda Mendes. Eu estava do jeito que eu estou hoje, com cólica. Verdade. Eu não conseguia... Gente... Mas isso aí não tem controle. Isso aí pode acontecer aleatoriamente. Sábado, um sol absurdo, meio-dia. Não passa protetor solar. Cris, não passa protetor solar quando viaja. Em casa ela passa. Só basezinha. Quando tá sentada no computador, ela passa o protetor solar dela, passa nas mãos. Na rua não passa. Vamos andar no sol? Vamos. Passa protetor solar? Não precisa não. Não precisa. Eu sou morena, eu tenho melanina. E aí, Magic Kingdom. Isso é uma resposta muito errada para os dias atuais. Eu tenho melanina. Mas eu tenho. Mas não é um indicativo. Não, mas assim, você tem traumas por ser branco demais. Sim, mas não é por isso que eu falo para passar protetor solar. Eu sei, tem todo um cuidado e tal. Mas, Magic Kingdom, meio-dia, muito sol, eu com cólica. Eu comecei a me tremer de passar mal. Mas tava lá, firme e forte. Eu só fui expulsa do parque porque choveu, mas essa é outra história. Mas estamos pagando até hoje, com certeza, Disney. Então, mas o segundo momento mais incrível foi CCXP fora de questão. Saudades. Assim. Foi, nossa, incrível demais. E qual acontecimento te deixou mais feliz esse ano? Foi mágico, né? Show do Coldplay no Rock in Rio. Uma chuva dos infernos. Foi um sofrimento absurdo, um frio. Ele se tremia de frio, ficou a madrugada na chuva, de máscara pra não pegar Covid. Sim. E a gente assistiu um dos melhores shows da nossa vida. Show do Coldplay. Com certeza. Nossa, que momento feliz. O meu momento mais feliz de 2022, gente, eu já virei a página mesmo. De 2022 foi o Panda voltar a trabalhar. Brasil! Porque eu sou apaixonada pelo trabalho. Sim. Eu não teria parado de trabalhar durante a pandemia. Não parei, inclusive, durante a pandemia. Mas o Panda teve um momento dele que a gente já explicou em outro vídeo. Quer dizer, eu expliquei em outro vídeo. Mas sabe que eu tô estudando bastante coisa agora? Eu tô vendo que grandes filósofos da história da humanidade, pequenos também, todo filósofo tem um tempo pra se encontrar. É meio que você vai construindo com as barreiras sociais, com os indicativos e as obrigações. Sim. Que fazem você se comportar de uma determinada maneira. E aí, isso vai criando uma camada de achismos sobre nós mesmos que não é a nossa realidade. Verdade. Sim. Não é quem a gente é de verdade. E aí, nossos pais, nossos amigos, nosso trabalho, as pessoas que a gente conversa, o que acham da gente, isso tudo vai criando uma camada de que não é um indicativo da sua realidade, da sua existência e do seu propósito. Então, esse tempo que eu tirei para testar, para olhar, para pensar, que eu me silenciei, que eu pensei, muita gente para fazer isso. E é extremamente saudável. Uma das frases que mais me pegou esse ano, a gente estava vendo um vídeo da Jut Jut,
que tava falando exatamente sobre isso. Né? Ela estava se despedindo, parou o canal, e aí ela comenta sobre isso, né? Sobre todas essas obrigações e essas camadas sociais que vão meio que soterrando você. Sim. É como o núcleo do planeta que a gente não atinge mais ele. Mas existem tantas camadas até onde a gente está e a gente acha que isso é o planeta. E o planeta não é isso. E aí quando ela começou a explicar e fazer essa metáfora, a Cris virou para mim e falou assim, cara, depois que você fez a terapia e depois que você começou a estudar filosofia, parece que você fez uma perfuração direta pro seu eu, que eu não consigo entender. E eu falei, cara, é exatamente isso. É maravilhoso nesse ponto, porque agora eu sinto que eu tenho um acesso a mim mesmo. E isso é muito engraçado, assim, a gente fala muito disso, mas eu fiz terapia quando eu era adolescente. Sim. Né? Eu fiz terapia dos 14, 15 anos até os 18, 19 anos mais ou menos, depois eu pausei, depois eu voltei de novo. E minha mãe é psicóloga, né? Então eu tive acesso a algumas coisas que hoje eu enxergo que foi um privilégio mesmo na minha vida. Coisas que me fizeram respeitar muito quem eu sou, entender os meus momentos, não confundir as minhas versões. Tem a minha versão estudiosa, tem a minha versão vida, tem a minha versão trabalho, tem a minha versão família, a minha versão com amigos. E tá tudo bem eu ter várias versões de mim. Tá tudo bem eu ter vários caminhos que eu sigo em determinados momentos. Tem algumas reações minhas que eu sei que incomodam muita gente, mas eu sou muito segura de mim. Então eu não vou mudar quem eu sou porque as pessoas se incomodam num determinado nível, até porque eu não cometo nenhum crime, eu não firo o espaço de ninguém, eu não invado o espaço de ninguém. Eu respeito que as pessoas são diferentes de mim, eu só aceito que eu não preciso conviver com elas. E olhando para a história do Panda e olhando tudo que ele viveu na vida dele, né, de ter tido um pai idoso que morreu quando ele tinha 13 anos e desde então ele assumiu uma frente de trabalho dentro da casa dele com a mãe dele que ele não precisava ter assumido e que ele não viveu a adolescência dele do jeito que ele poderia ter vivido em termos de estudo e de absorção de conhecimento, sabe? Ele teve uma adolescência incrível, ele viveu, ele se divertiu, saiu com os amigos e tudo, mas ao mesmo tempo ele era o homem da casa, que foi uma carga que foi colocada nele que não precisava. Então, olhando tudo isso pra trás e vendo que ele atualizou as versões dele de software em 2020, 2021, com uma dor profunda e um mergulho dentro dele mesmo, eu acho que casamento é você olhar pra isso e entender que isso existe na vida do outro, que o outro não tem a mesma vida que você. E é por isso que no vídeo que a gente fez da trajetória, que eu não usei e não vou postar nunca aquele vídeo, eu não quis postar e eu quis regravar sozinha falando, porque pra ele é muito difícil falar, muita coisa ainda. E foi um vídeo muito sofrido, sabe? Muito triste, assim, de muito choro, de muito pesar. E não é sobre isso. Não é a mensagem que a gente queria passar. Os momentos foram difíceis, não pra nós como casal, mas foram difíceis como seres humanos, sabe? Porque eu vivi uma pandemia que o Panda não viveu, o Panda viveu uma pandemia que eu não vivi, mas a gente viveu uma pandemia juntos que os dois viveram. Não sei se isso ficou muito claro pra todo mundo, mas isso trouxe pra gente um aprendizado e uma evolução muito grande e que foi muito importante pro que nós somos hoje. Ah, mas vocês deixaram de crescer na pandemia em números. Sim, a gente sabe disso. Inclusive, nós fomos cobrados por amigos. Durante a pandemia, tinham amigos do trabalho, assim, de YouTube, tudo, que mandavam mensagem. Falando, o que tá acontecendo com vocês? Por que vocês não estão criando? Porque as pessoas correram. As pessoas entraram num frenesi de criação na pandemia porque tava dando resultado. E a gente não fez isso. Porque não tinha como a gente fazer isso. Não era crise Panda, entendeu? Tipo, foi só crise em muitos momentos da pandemia. Porque a crise Panda não tava rolando. Porque a Panda não queria. Então a gente precisou se encontrar naquele processo, sabe? E eu acho que em 2022 a gente não é o mesmo crise Panda enquanto conceito de entidade de 2020, de 2019 pouco muito emocionadas, amo crise Panda de 2019, mas eu acho que crise Panda de 2022 entenderam que existem crise Panda, existe Cris, existe Panda e existe um crise Panda que vocês idealizam e que a gente é muito confortável em dizer que eles não existem. Eu acho que essa é a melhor versão da gente, assim, até esse momento.
Porque 2023 eu vou falar, nossa, Cris e Panda de 2022 muito emocionados, talvez eu não usei, entendeu? Mas eu fico muito feliz que esse ano a gente tenha chegado nesse ponto muito saudável de individualismo. Individualidade. Ismo tá errado. Individualidade. Porque isso foi muito saudável pra gente, enquanto Cris e Panda entidades de trabalho. Próxima pergunta, Cris, que sobre... Melhor livro... Isso foi maravilhoso pra mim em 2022. Panda leu muito. Eu li muito, mas também estou fazendo faculdade pra ler muito, nossa, né? Tá lendo muito. E aí, nossa, o tempo todo eu tô lendo um livro diferente, paro o livro no meio pra ler outro. Então quer que eu fale antes o meu? Isso, o meu é tem um monte, vai. O meu é A Vida Secreta das Árvores, que Brit Marlin recomendou na época de The Way. Eu sempre quis ler esse livro, comprei na Bienal do livro. Quando eu peguei assim, eu falei, é agora. É agora. Vamos que vamos. E nunca mais eu arranco uma folhinha da natureza. Me mudou pra sempre. Talvez em 2023 eu consiga aplicar o meu vegetarianismo, que é uma coisa que eu quero. Olha! Ismo não tá errado? Ismo não é doença? Ismo é doença. Talvez eu consiga ser vegetariana 100%. Assim, eu já sou, acho que 70% da minha semana. Mas talvez o que já é muito bom, né? Primeiro porque me faz mal, começa por aí. Mas segundo porque eu sempre tive uma relação muito boa com a natureza. Sempre tive uma relação diferente com a natureza. Mas eu acho que esse ano ficou mais forte, assim. E talvez eu queira ser mais fiel aos meus próprios princípios e seguir por esse caminho de uma forma 100%. Assim. Para quem gosta de filosofia e quer ler alguma coisa diferenciada, eu separei 3 livros aqui que eu li sobre filosofia. O primeiro é o Discurso do Método de Descartes, quase que errei o nome dele. É muito maneiro porque você começa a estudar como fazer métodos de estudo ou métodos de organização. Então ele escreveu um livro sobre fazer métodos, uma metodologia de organização para você organizar qualquer coisa. Então assim, é muito interessante a construção, pesando a época que ele vive. É um livro um pouquinho difícil de ler, mas é interessante no final das contas. O livro que eu terminei há pouco tempo, que é o Ecce Homo, de Nietzsche, para entender como funciona a cabeça do Nietzsche, é uma maluquice, é um egoísmo e egocentrismo absurdo, mas você entende no final das contas por que ele faz isso, porque tem muita gente que perde muito tempo criando um perfil social, e a rede social faz muito isso nos dias de hoje, mas é muito difícil de ler também, porque ele dá umas viajadas fenomenais, mas você vai entendendo um pouquinho da história dele, dos limites dele e dos traumas dele, e isso é legal. Para começar a ler Nietzsche é maravilhoso, o Ecce Homo. E eu recebi de uma seguidora um livro do Zygmunt Bauman, que é Modernidade Líquida, e é sensacional. Você vai lendo e vai falando, gente, então é por isso que as pessoas se comportam hoje em dia dessa forma? Todas as áreas possíveis, profissionais, porque as empresas se comportam de uma determinada forma, porque os políticos respondem de uma determinada forma, porque os familiares alteraram sua visão de ver, começam a ter conflitos dentro de casa. Eu comecei a ler esse livro durante essa fase de votação, né, para votação presidencial, e eu via na vida real os conflitos acontecendo e as respostas estavam naquele livro, sabe? Então, o discurso do método, Modernidade Líquida. Isso. Modernidade Líquida é maravilhoso para ler. Aí, saindo um pouquinho entre diversão e filosofia, eu li o livro O Mundo de Sofia, que foi um livro que a Cris leu quando eu era adolescente. Ela me indicou e eu me apaixonei. É linda a história. E é engraçado que, como eu li adolescente, eu não lembro de várias coisas. Eu lembro de partes que me marcaram a vida só, né? E nunca mais eu li. E aí o Panda falava que, gente, Sofia é você. Ele ficava assim. A Cris tem Provavelmente eu sou o resultado de muita coisa que eu li quando eu era adolescente. Com certeza. Né? E o Mundo de Sofia tá aí nesse processo. Cara, é muito legal. Muito legal mesmo, divertido. E pra quem estuda filosofia, é um que é mais... Né? Porque explica de uma forma muito fácil, sabe, filosofia. Você passa por toda a história da filosofia de uma forma divertida, de uma forma fácil, numa relação entre uma pessoa mais velha e uma adolescente. E sobre aprendizados, né? Sobre como que isso muda a sua visão vida. De mundo. E amplia, né? Como a gente começa a vida assim, e aí viver vai fazendo isso aqui com a gente. Né? E a gente vai tendo uma visão
mais geral, assim, do mundo que a gente vive. É muito doido. Muito doido. E o último livro, que foi um livro de interação direta com vocês, que foi maravilhoso, Fogo e Sangue. Divertidíssimo, ler em live. Sim. A gente testou coisas diferentes. Sim. A gente leu junto e tipo trabalhou junto e falou sobre a série House of the Dragon. Então foi algo que juntou a ler, o hábito de ler, com o hábito de conversar, trabalhar, e no final dos contos foi maravilhoso. Sim. Essas são as minhas dicas de livro. Próximo é... Não consigo falar de um livro só. Tá tudo bem. O que esperar para 2023? Consciência e calma. Eu acho que é o que eu espero, assim. Dar passos mais conscientes, não falar de forma mais consciente, porque eu acho que tudo que a gente fala, até as bostas que a gente fala, de alguma forma, são boas pra gente, né? Porque a gente aprende com aquilo ali que a gente faz, com os erros que a gente comete também. Mas eu queria muito... como pessoa ansiosa que sou, ter consciência de onde estou, como estou, com quem estou e por que estou, faz muita diferença. E calma, porque no momento que eu tiver consciência de onde estou, por que estou, com quem estou e para que estou, eu quero ter calma para viver aquele momento. E não olhar para frente querendo mais, sabe? Eu lembro de quando eu tava na Disney... E no dia que a gente foi no Magic Kingdom, tava muito sol, como eu falei, eu tava passando muito mal. E no final do dia começou a chover muito e o parque fechou às 6 da tarde. Então a gente não viu os fogos. E eu lembro de ficar falando assim, caraca, eu preciso ver os fogos da Disney, eu tenho certeza que eu vou chorar quando eu for na Disney. E esses fogos, os fogos, e aquilo ali era muito importante pra mim, os fogos. E deu 5 e pouca da tarde, os carinhas começaram a falar assim, o parque vai fechar às 18, por gentileza, vão embora. Um tornado acontecendo em Orlando e eu assim, eu não vou ver os fogos. Eu não vou ver os fogos, eu não vou ver os fogos, eu não vou ver os fogos. E aí, enquanto a gente fazia a caminhada da vergonha, por dentro do parque todo até lá pra fora, uma chuva, um vento, pessoas correndo pra tudo quanto é canto. E aí eu me tremendo de frio, um gelo assim, a gente lá do lado de fora do parque, na fila do ônibus do hotel, um negócio assim, desesperador de, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu menstruada, como vocês sabem, então cheia de dor ainda, né? Um caos, assim, fisicamente um caos dentro de mim. Eu lembro do Panda pegar o celular dele, botar na minha cara e falar, e aí, o que você tá sentindo? E aí eu falei assim, tá tudo bem. Da próxima vez que eu vier na Disney, eu vou ter uma experiência que eu nunca tive, que é a de ver os fogos. E eu acho que aquilo ali, esse momento pra mim, ele foi um momento de autoconsciência, de que eu tava vivendo um momento que eu não tava 100% feliz, mas ao mesmo tempo, calma. Que eu vou viver de novo, em algum momento. E nessa segunda vez que eu for viver, vai ser diferente. Ah, vou ver os fogos? Não sei, mas vai ser diferente. Sabe? Talvez eu não vá em maio, porque tem tornado. Mas vai ser diferente, e eu sei disso. E eu desejo isso pro meu 2023. E olha que interessante, porque é exatamente o que eu quero desejar pro meu 2023. Eu anotei aqui, exercitar o amor fati, que é um conceito filosófico que é amar o destino e aceitar de forma integral, mesmo que os seus momentos, mesmo que vivam os seus momentos mais cruéis. Sim. Você tem que amar. E é isso, exatamente. Você tá ali. Tá ali. Por que você tá triste porque não tá em outro canto? Fica feliz porque você tá ali. Isso. Sabe? Agradece pelo que você viveu ali. Caraca, pô, perfeito. Então, a gente não combinou, gente. Espero, não. Eu não sabia que ela ia responder, mas... Eu espero isso pro meu 2023. Eu também. Viver plenamente cada momento do meu 2023. Mesmo os mais cruéis. Mesmo os mais cruéis, porque eles estão me ensinando alguma coisa que em algum momento eu vou entender. Exato. Em algum momento eu vou entender, Nossa, que sensacional. É isso. E qual o seu maior aprendizado, Pandaman, de 2022? O ser humano não envelhece. Foi o vídeo que eu vi do Cortella, que é filósofo, e eu tô vendo vários filósofos. Nossa, eu não aguento uma voz de homem no meu ouvido. Mulher também, eu ouço vários filósofos. Muito poucas. Mas eu ouço. Muito poucas. Porque realmente Nossa, tem mais homem. Falam. Assim. Aqueles não gostam, mas aí é interessante porque assim, tudo que envelhece é algo que nasce pronto, tipo um eletrodoméstico. Sim. Ele tá pronto. Ele é datado. E ele envelhece, né? Ele vai se desfazendo. Sim. E aí a gente fala que o ser humano envelhece. Nós ficamos velhos. Só que pra ficar velho, a gente tinha que nascer o ser humano pronto. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. A gente evolui, a gente aprende, a gente deixa de ser tanto fisiologicamente eu acho que quanto... eu sou muito mais legal hoje. Então, a gente vai mudando tudo.
É aquela parada do Visão lá de Wanda. Sim! Que não, você vai... o navio de Teseu. Você vai trocando as suas células, mas você não deixa os seus pensamentos. A gente deixa de ser. E a gente não deixa de ser. Você deixa de ser você do jeito que você era e você passa a ser você num novo você. Você nunca é você. Sim, você sempre vai atualizando um novo você. Sim. Então você não envelhece, você evolui. E aí, nesse livro que eu falei do Nietzsche, ele fala que quanto mais dor você sente, tipo, eu sinto dor nas costas, tô ficando velhinho, tô sentindo dor nas costas, eu como o negócio não me faz bem, isso significa que nós estamos compreendendo tanto a Terra e sentindo tanto o planeta que a gente vai fazendo parte dele. Tá. Então, se a gente sente isso, é um reflexo das coisas que estão acontecendo. E a nossa atenção tem que se voltar para aí. E não um auto-julgamento de que eu estou ficando velho. Porque isso não existe. Não, exato. Né? É isso. E o meu é que tudo tem seu tempo, porque eu sou ansiosa, né, gente? Então, compreender que tudo tem seu tempo foi, assim, de um grande aprendizado. Porque gente ansiosa tenta colocar a carroça na frente do burro, né? Eita. E a gente quer sempre ir. Tipo, eu quero ir ali, eu quero fazer aquilo ali, eu queria estar não sei aonde, eu queria conseguir isso, conseguir aquilo. E eu aprendi o conceito de dolce far niente. Na verdade, não só o dolce far niente, que é o estar feliz em fazer nada enquanto você está ali existindo e aproveitar o momento mesmo, mas a arte de ser grata pelo que eu tô vivendo, pelo que eu tô fazendo, sem criar grandes expectativas pro que vem depois. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado desse ano, assim, de saber que vai ter dia. Eu ficava muito ansiosa quando eu tinha planos e eu não conseguia executar esses planos. E isso me decepcionava muito, me trazia muita tristeza, muito pesar. E trabalhar com a internet bota mais peso, porque alguns desses planos eram planos de trabalho. E às vezes eu fazia planos com vocês, verbalizava para vocês e não conseguia executar. E aí me dava muita dor e sofrimento ter que comunicar que eu não consegui. Isso me trazia assim um desespero. E eu aprendi que eu não tenho que me importar com isso. De verdade. E vocês se decepcionam e vocês trazem essa decepção em muitos momentos também. E eu preciso aprender que eu não posso absorver isso, entendeu? E eu aprendi a me colocar... A gente tem que aprender a sintetizar esse... Porque assim, a dor, o sofrimento e esse terror é um resultado da angústia. A gente fica angustiado, só que a angústia é o que nos move. Se a gente souber sintetizar a angústia antes dela se tornar dor, sofrimento e terror, a gente consegue trabalhar melhor o porquê das coisas. Sim. E aí eu consegui entender o meu lugar de vou decepcionar pessoas. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu vou vou me decepcionar muito e tá tudo bem. Eu vou fazer planos e falhar. Tá tudo bem. Eu preciso lidar com isso. E eu preciso dizer nãos. Colocar limites nas coisas. E eu disse muitos nãos esse ano e eu fico muito feliz de ter conseguido dizer muitos nãos esse ano. Aê, Brasil! E o que você perguntaria pra você mesmo de 2023? Do final do ano de 2023? É uma pergunta que eu já tenho resposta. Se eu conseguir trabalhar esse amor fati durante 2023, a resposta é sim. A pergunta é, valeu a pena? E é isso que eu acho que eu vejo. Não, a minha pergunta é, você tá pronta pra maior viagem da sua vida? Cara! Sim! Por quê? 2023... que bonito. 2023, eu não quero que seja... Só pra responder, essa é a pergunta que a gente se faz toda vez que a gente quer dar um passo pro futuro sem peso, sem âncora. A gente se pergunta isso, foi o que nos uniu, né, como pessoas, com sonhos, com vontades. Que a gente não é mais amigo. Não. Não, mas a gente se pergunta, cara, a gente sempre se fala pergunta, isso. Você tá preparado pra uma viagem da sua vida? Não, e assim, às vezes é ir no mercado, mas a gente fala isso mesmo. E é meio que o nosso ao infinito e além. Isso. E eu acho que 2023, pra mim, vai ser um ano, assim, que eu espero viajar sem ser a trabalho, porque eu me dei conta em 2022 que a maioria das nossas histórias incríveis, escritas e contadas pra vocês, são histórias relacionadas a trabalho.
E às vezes a gente só... Por mais que a gente faça trabalho enquanto viaje, numa viagem que não seja de trabalho, eu quero planejar coisas por conta própria e não receber convites apenas. Pode me contar. Mas eu não quero apenas isso, sabe? Eu não quero ter momentos legais só quando me convidam pra ter. Eu quero fazer momentos legais. Comigo mesma, com o Panda, com os cachorros. Tipo, nos proporcionar momentos legais planejados por nós mesmos. Sim. E eu acho que talvez o ramo criador de conteúdo e o ramo influenciador estrague muito as pessoas e os seus planos pessoais. Por quê? A gente recebe muito coisa de todo mundo. Tipo, é muito presente, é muito press kit, é muito convite, é muito evento, é muita viagem. É legal? É. Mas essa vida que você tá vivendo é sua? É você que tá fazendo? A roupa que você tá vestindo foi você que escolheu? Ou ela chegou na sua casa? A comida que você tá comendo, foi você que escolheu comprar? Ou ela só tá chegando na sua casa? Ou foi uma notificação do iFood que você falou, poderia comer isso? Exato. O que você tá vendo no seu Instagram, é realmente o que você quer ver? Ou é o que o algoritmo tá te mostrando? A viagem que você tá planejando, era que você realmente queria investir? Ou você tá fazendo porque tá todo mundo fazendo? Sabe, eu me questionei muito sobre isso em 2022, porque eu falei, cara, a gente passou 2 anos em casa. E talvez o meu 2022 não tenha sido o que eu queria. Talvez ele tenha sido o resultado de muita coisa que eu precisava fazer, ou que eu vi outras pessoas fazendo e eu falei, isso seria legal, queria ir ali, queria não sei onde, queria não sei o quê. E de repente, quando eu vi, talvez eu não tenha planejado o meu ano inteiro por conta própria, por mim, né? E eu quero muito isso em 2023 e em todos os outros anos da minha vida. Já temos as nossas agendas, como é que é o nome do negócio que você faz? Planners. Já tem o seu planner, Sim. eu já tenho o meu. Inclusive eu vi um negócio no TikTok hoje que eu queria fazer, já vou dar a dica aqui pra todo mundo que tá aqui. Sabe o quadro do segredo? Eu vi uma TikToker que ela pegou o início do planner dela, de 2023, e aí se você não tiver planner, pega um caderno, qualquer coisa, uma agenda. E ela botou é maravilhoso, ela botou imagens de como ela visualiza o 2023 dela. Então ela fez um quadro do segredo só pra 2023, botando ali, então tipo, ela quer ler mais, aí ela botou livros, uma imagem de livro. E aí ela fez ali meio que um mosaico, um mural, de como ela imagina e idealiza o 2023 dela. E se vê fazendo, né? Isso que é importante. Porque aí você materializa aquilo ali em imagens e talvez você consiga se ver fazendo aquilo ali. Maravilhoso. Eu achei legal essa ideia. É bem legal. Eu quero fazer. Terminamos e eu vou começar o ano com o projeto Craft. Já vou contar aqui pra vocês em primeira mão também. Panda Mendes faz aniversário no dia 30 de janeiro. Sim. E ele não faz nada no aniversário dele. Não tem muita vontade. Eu sou psicopata do aniversário. Panda Mendes precisa ser? Não. Só que toda vez que chega no meu aniversário e eu faço um evento de 30 dias, porque eu sou dessas, ele vira pra mim e fala assim, poxa, eu nunca consigo fazer nada no meu aniversário. O que eu falo é, o que você faz com o seu momento é muito legal. Tem muito valor. Tipo, é uma autovalorização que extrapola o nível do normal. É muito legal. É muito legal de ver. A gente quer estar perto, a gente quer acompanhar, porque tem uma energia atrativa muito positiva. E eu falei, cara, eu sempre tento, só que eu tenho várias travas da minha vida que não gera esse sentimento quando eu estou próximo. Que é entre Ano Novo e Carnaval, e aí as pessoas nunca tinham agenda. Nunca tinham tanto tempo, tá preocupado com o início de ano, e aí, tipo, não quer gastar muito. Ninguém quer gastar dinheiro no início de ano. Sim. Então, eu nunca fui uma criança que recebi muitos presentes, nunca fui uma criança... Eu também não, tá? Só pra ficar claro aqui. Mas o meu é muito meu. O presente, eu percebi que é o valor que você dá sobre as coisas. Sim. E aí, eu fui ensinado a não dar valor sobre esse momento. E eu não dou valor. E aí, eu falei pro Panda... Eu sempre entro nesse redemoinho de não dar valor sobre o mês de aniversário. Não, e aí é sempre assim, todo ano. Tipo, a gente tá junto há 13 anos, sei lá. Todo ano, o Panda, no dia do aniversário dele, ele vira pra mim e fala assim, poxa, mais uma vez eu não fiz nada. E aí me dá um ranço. Porque eu fico falando, o que você vai fazer? E ele sempre, não. Não, eu não tenho vontade mesmo. E aí no dia, ele fica, poxa, eu não fiz nada. Eu fico, claro que eu não fiz nada, meu anjo. Eu tô perguntando há não sei quanto tempo. E é esse ano.
Eu vou fazer o calendário do advento do Panda Mendes. Olha isso! Por quê? O calendário do advento ele é antes do Natal, né? Um calendário com 24 presentinhos e mensagenzinhas, pode ser o que você quiser, que você vai abrindo um por dia, que é a contagem até o dia do Natal. Sim. Eu vou fazer o calendário do advento para animar o Panda Mendes para que todo dia dele, até o dia 30 de janeiro, seja incrível. Tá. Pelo menos por um besteirinha. Então, e eu vou registrar tudo isso no meu Instagram. Isso, segue lá o Panda Mendes. Eu bati 4.000 pessoinhas ali, ó, me olhando. Pra você. Cara. Maravilhoso. Olha que legal. Filósofo. E aí, ele vai fazer lá a abertura do calendário do advento. Isso. A partir de quando? Amanhã, né? Dia Olha, vai ser 30 dias então. Até o dia 30, meu jovem. Certo? Certo. Então é isso. No meu inferno astral. Acompanha. E eu vou fazer a desinfernização astral que a Cris tá montando também. Eu tô montando. A gente tô montando, é maravilhoso. A gente tá fazendo esse vídeo aqui dia 31 mesmo, que a gente é desses. E aí vocês que lutem pra assistir, que vai estar gigante. E vou fazer agora. Vou sentar ali pra montar agora o calendário do advento do Panda Mendes. Sim. Certo? Certo. Feliz ano novo! Você vai botar no seu Instagram a montagem do calendário do advento? Então, eu não vou assistir. Não? Não vou assistir. É só a galera mesmo. Não me marca. Se quiser, monta, a galera vê agora. Vou ver. Tá? Ó, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente em 2022, a você que chegou aqui de repente, que falou, meu Deus, de onde saem esses doidos? Bem-vindos, de verdade. Eu espero que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Sim! E que a gente se torne cada vez mais próximo. Obrigada a todo mundo da Taberna por terem Vocês são lindos. Apoiado o nosso trabalho esse ano. Eu espero que a gente faça coisas incríveis em 2023 junto, que a gente se encontre, que a gente rode o Brasil, que a gente conheça vocês, sente pra tomar um café e bater papo, que a gente ama bater papo com vocês. E é isso, obrigado aos amigos que estiveram conosco, sempre do nosso lado, mandando mensagem todo dia, pra perguntar como a gente tá, como a gente pensa. Acompanha o nosso trabalho também. Sim. Obrigado à galera do Spoiler Alert, que são nossos amigos também, que estão aí próximo da gente o ano inteiro. E obrigado a todo mundo que saiu da nossa vida também, porque isso abre espaço para novas energias fluírem dentro da nossa existência. E que a gente cresça muito como ser humano. Como uma árvore. A gente poda uns galhos para crescer novos galhos, novas ramificações. Beijos! Ótima virada para todos. E esparramos um pouquinho do champanhe no pé. Eu sei que você vai estourar, que você vai tomar aquela bebidinha de champanhe. Mas tem aquela gotinha. Dá aquela gotinha no pé só pra dar aquela, sabe? Vamos que vamos. Se tiver na praia, molha o pé no mar. Dá umas puladas de 7 ondinhas. Faz aí teu negócio. Isso. Faz teu negócio pra gente ter um 2023 maneiro. Exato. Certo? Certo, meu carinho. E não soltem fogos, tá? Negócio dos cachorros e tal. Beijo. Tchau. Tchau. É o último tchau do ano.